São tipos ideais. A grande diferença entre a utopia e o valor é que no segundo, no valor, eu tenho uma natureza de realizabilidade. Os valores se realizam. Então eu tenho muito medo quando o cara vem para mim e diz: não, porque eu tenho minhas utopias, eu vá para lá com elas, porque as utopias mataram mais de 150 milhões de pessoas no século XIX, século XX. Utopia é uma coisa muito perigosa, porque utopia, essa palavra foi criada por São Tomás Moros, é a junção de dois radicais gregos: on, topos, não lugar. Utopia, por definição e por etimologia, é aquilo que não existe e que nunca existirá. É o não lugar. Então, eu tenho morro de pavor das utopias, mas gosto dos valores. Solidariedade é um valor. Qual a diferença da utopia com o valor? E aí, apesar de ser uma areia malvediça, a axiologia, o estudo dos valores, quase todos concordam, existe um consenso, que valor tem duas coisas no conceito de valor que são lugar comum. Valor tem a ideia de fim e de realização. Então, valores são fins últimos que se realizam, mas nunca se realizam em absoluto, porque uma das características dos valores é a inexaurabilidade. Eles são inesgotáveis. Por exemplo, a felicidade. Quando alguém diz assim: eu já sou absolutamente feliz, no sentido de que totalmente realizado, ele está pronto para morrer. Inclusive, isso não é nem humano. Porque o que é o homem? É aquele infinito, aquele todo. Então a felicidade, ela é algo inesgotável. Nem o tempo esgota a felicidade. Por quê? Porque a felicidade é um valor. Se realiza? Claro, se realiza. Aquele clichê que é muito comum: não existe felicidade, mas momentos felizes, foi um pobre coitado muito infeliz que inventou isso aí. Não acha? Um fracassado. O coitado era um fracassado. A vida dele devia ser uma tragédia. Ele inventou essa frase. Eu não concordo com ele. Eu sou um homem muito feliz. E cada dia... Quer medir a vida da felicidade? É quando a gente pode repetir. A gente diz assim: hoje foi o dia mais feliz da minha vida. Aí se dá conta que já repeti isso umas 10 vezes. 15. Não é que o outro não tenha sido mais feliz. Foi. Agora esse foi mais. Então, felicidade é inexaurível, porque é um valor. Solidariedade é inexaurível, porque é um valor. Então, na medida, por exemplo, que eu vejo... Olha, quantas vezes eu já encontrei alguém chorando e a pessoa... Não fiz nada, dei um lenço, perguntei se precisava de alguma coisa. Pode dizer: mas tu não fez quase nada por ela. Sim, porque ela não permitiu ou não quis, mas a solidariedade se realizou ali. Porque os valores se realizam sempre em parte. Porque como eles são inexauríveis, eles não se realizam em absoluto. E aí que entra exatamente o que tu disseste. Tu estás certo na tua avaliação da seguinte forma: como o constitucionalismo de valores enche a Constituição de valores, uma Constituição, ela é composta de princípios que na sua essência são inexauríveis: justiça, soberania, solidariedade, bem comum, e que em parte vão se realizando na vida social. E esse é o papel. Aí vem de novo o problema semântico do direito. Uma coisa é o direito enquanto uma faculdade, uma prerrogativa, que é esse sentido que tu falaste, e outra coisa é o direito enquanto ordenamento, palavra usada para duas realidades distintas. Então, se eu tenho uma faculdade, uma prestação que me é devida, nesse sentido sim, direitos sociais, eu tenho garantias. Agora, eles são efetivados em parte. Por que em parte? Porque eu tenho um bem comum que vai organizar a distribuição dessas riquezas. Eu não posso satisfazer a todos, porque os bens são escassos. O que é que o bem comum vai realizar? A partir daquela ideia de justiça distributiva: dá a cada um que é devido na seguinte proporção e segundo a escassez também desses bens. Um exemplo é a saúde. Não temos direito à saúde. De fato, nós não temos. Mas há alguma saúde? Há. O SUS atende? Atende. Então o direito que se realiza. Agora, é a melhor realização? É absoluta? Não. É em parte. Pode ser melhor? Pode. Porque a própria saúde é um valor. Tem um conteúdo axiológico. E os valores sempre se realizam em parte. Uma outra coisa importante que me vem da sua pergunta é a ideia de estatização da solidariedade, que é um problema que Alex Tocqueville já falou no século XIX. Se a solidariedade
ela passa pelo Estado? Passa. Mas uma das grandes coisas que o Estado tem que fazer para que haja solidariedade é respeitar o princípio de subsidiariedade. Eu vou dar um exemplo concreto. Sem nenhuma crítica a nenhum funcionário público, antes pelo contrário, eu sou gestor público. Mas vamos dar exemplos aqui de orfanatos. Quem tem mais tendência a ser solidário? Aquele sujeito que é voluntário e que está na sociedade civil trabalhando no orfanato, ou alguém que é um funcionário público, que por mais amor que tenha, bate seu cartão e vai para casa? Não estou dizendo que o segundo não tem amor. Não estou dizendo isso. Tanto que ele fez concurso, quis. Mas aquele que abre mão da sua família para cuidar dos filhos dos outros, ou daqueles filhos, daqueles órfãos, daqueles filhos que não têm pai. Esse exemplo que eu estou dizendo é para demonstrar que a solidariedade não pode ser estatizada. Quem realiza a solidariedade é a sociedade civil. No máximo, o papel do Estado é subsidiar. E aí tem outros temas a ser discutidos, né? Parceria público-privada, as OCIPs, enfim, as ONGs que prestam grandes... O terceiro setor que pode ser subsidiado pelo Estado, com controle desse recurso, e que pode realizar tarefas muito melhor do que o Estado, com muito mais qualidade, com muito mais eficiência que o Estado. Então, o Estado de solidariedade passa, não pela ausência do Estado. Aliás, quando eu estou discutindo sobre isso na mídia, quando eu estou com um liberal, eu sempre escuto que eu sou socialista, eu sou comunista. E quando eu estou com alguém de esquerda, que é socialista, comunista, o cara sempre me chama de liberal. Por quê? Porque eu vou dizer o seguinte: há momentos que o Estado não pode entrar. E há momentos que o Estado tem que entrar. Quem é que diz isso? O princípio de subsidiariedade, que vai nortear isso aí. Há momentos que o Estado deve entrar, há momentos que ele não deve entrar. O caso concreto vai dizer. Nessa questão que nós levantamos aqui, nesse exemplo que eu levantei, por exemplo, de prestações que são típicas da solidariedade, cuidar de alguém que perdeu a família, por exemplo, que é um órfão, precisa de amor também. Não é só comida, né? Não é só ração. Pessoa que perde uma família, que não é órfão, que foi abandonado, ele não precisa só de ração, ele precisa de valores morais e culturais. E isso o Estado não tem para dar, porque não é papel dele. É papel da sociedade. Ok? Vou deixar mais uma pergunta, daí depois eu vou pedir para o professor passar os seus contatos. E lembrando que eu não mencionei, mas o professor é diretor-presidente da Fundação de Recursos Humanos do Estado, né? Então eu estou fazendo agora essa pequena, acrescentando isso no currículo do professor que eu não tinha referido e que começou esse ano, né, professor? Por favor, eu vou passar a palavra, depois nós vamos encerrar o evento. É porque, por causa do horário, nós vamos encerrar o evento para poder atender a todos e trabalhar dentro da logística, né, de todo mundo aqui que esperou o evento. Obrigada. Quantas pessoas querem fazer perguntas? Só para saber. São mais quantas perguntas? São mais duas só? Então, não tem problema para mim. Então tá. Então pode fazer. Em primeiro lugar, professor Wagner, gostaria de lhe parabenizar pelo lançamento da obra. Até coincidentemente, uma vez uma livraria a gente se encontrou e o senhor havia me mostrado, né? Eu que espero estar lançando até o final do ano o meu livro, né? Foi uma dissertação de mestrado orientada pelo professor Ingo Salles, lá na PUC mesmo, que eu defendi. E queria só fazer mais algumas colocações no sentido de uma provocação. O filme A Caixa, no original The Box, trata muito bem essa questão da opção, dos riscos que a sociedade assume ao fazer escolhas egoístas. Por exemplo, no filme o sujeito ganha $1 milhão se ele apertar um botão numa caixa e alguém que ele não conhece morre. E a opção mais racional, pelo menos em termos antropologicamente individualistas, é apertar o botão. É apertar o botão. E aí o filme se desenvolve justamente contrapondo qual é a moralidade dessa escolha, que pensamento racional é esse e aonde é que a gente pode chegar. E é muito curioso que no desenrolar do filme a pessoa se arrepende e traz toda essa reflexão. É a mesma discussão em termos de solidariedade versus